dia a todos, tudo bem? Então, sejam bem-vindos ao primeiro módulo da formação COPEF, Conteúdos e Perspectivas em Educação Física Escolar. Esse módulo vocês vão estar comigo, professor Semi, com o professor Urbano, né? E estão participando, né, desta formação os professores da Rede Municipal de Ensino, os professores do CRASE, da ABB e os professores formadores também, aqueles professores que estão colaborando, né, para que a formação ela tenha sucesso. Então eu gostaria de agradecer a participação de todos, a presença de todos. E qualquer dúvida, por favor, pode enviar em meu e-mail ou pelo WhatsApp do grupo COPEF, tá bom? As pessoas que estão assistindo essa aula, se elas ainda não estão no grupo do WhatsApp COPEF, por favor, podem entrar em contato comigo para que possam ser adicionadas, ok? O calendário, no site, acho que vocês já viram um calendário. Esse calendário, ele não está completamente definido, então nós aceitamos sugestões, tá bom, de formação. Então, nós temos uma definição até agosto, mas depois de agosto é possível haver mudanças, ok? Mas sempre o foco da formação será educação física escolar. Tá? Tem dois vídeos iniciais que eles explicam como usar a plataforma, essa plataforma que vocês estão agora, e como acessar o portal positivo também, porque algumas formações vocês vão precisar acessar esse portal positivo para poder verificar algum conteúdo. Penso, aqueles professores, por exemplo, da ABB, do CRASE, que às vezes não tem a chave de acesso para entrar na plataforma positivo, por favor, entrem em contato também que nós vamos arrumar um meio para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo, tá ok? E eu lembro que na reunião do dia 30, os professores falaram que na apostila não veio a chave, mas fiquem tranquilos, eu já recebi essas chaves e eu vou passar essas chaves para vocês, e vai ser da seguinte maneira: no WhatsApp do grupo COPEF não está numerado vocês de 1 a 60, 1 a 65, de acordo com quem foi fazendo o cadastro. Então, vocês podem mandar no meu WhatsApp pessoal, fala, ó, meu nome é Joaquim, eu sou o número tal, lá do grupo COPEF, eu vou mandar a chave do Joaquim para ele pessoalmente, e ele vai poder fazer o cadastro, ok? Então, por exemplo, o Adriano Dias, ele é o número 1, ele manda para mim no WhatsApp, fala, ó, Adriano Dias, número 1, quero a chave do portal positivo, eu vou mandar a chave dele do portal positivo para que ele também possa fazer o cadastro dele, ok? Então vai ser desta maneira, tá bom? As chaves já estão comigo, só que eu não vou disponibilizá-las no grupo, eu vou mandar pessoalmente para cada um, ok? Esse módulo virtual, vocês podem ver no calendário que estava previsto para começar no dia 6, está começando agora, tá? Mas vocês vão ter até o final do mês para fazê-lo, tá ok? Então, até o final do mês vocês vão poder assistir a aula e vão poder postar a atividade no meu e-mail. E lembrando que dia 24, se não me engano, está no calendário aí também, tem a formação presencial com a professora Daiane. Ela vai falar sobre alfabetização, ela vai falar sobre musicalização na educação infantil. Depois vocês terão outros dois módulos com o professor Haroldo, com o diretor Haroldo, que vai falar sobre a educação física na educação infantil. E depois vamos falar do ensino fundamental 1 e 2 e outras modalidades, enfim, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês, espero que aproveitem a formação. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Então, COPEF, até mais. Então, bom, bem-vindos, professores, ao primeiro módulo do COPEF. Aqui quem está falando é o professor Semi. Então, nós vamos iniciar agora falando um pouco sobre a Base Nacional Curricular Comum, ok? Então, o que acontece? O que é essa Base Nacional Comum? Ela foi criada para ter uma renovação e aprimoramento da educação básica como um todo. Então, essa base ela quer fornecer um conteúdo comum para todos os estados, municípios, um conteúdo, um norte, né, para que esses municípios possam, a partir desse norte, seguir novos caminhos. Sempre, eu sei que já foram feitos PCNs, etc., outros arquivos, outros meios que o MEC já utilizou. Só que essa base, dessa forma que ela foi feita, que ela está sendo feita, né, nunca foi feito antes. Então, é uma novidade e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa base hoje, ok? E lembrando que é uma base, né? Ela não é uma definição do que deve ser feito, mas sim uma base. Então, a partir dessa base aí, dois rumos importantes eles serão abertos, né? A questão de material didático, porque à medida que essa base for aprovada, com certeza, novos materiais didáticos eles terão que ser apresentados, né, para todas as redes, de todas as disciplinas e novas formações,
né, para que possa adequar os professores a essa nova base e através das formações para que esses professores eles possam estar agindo também ativamente como protagonistas da realidade social de suas turmas, de suas salas de aula, de suas escolas, né, à medida que a base ela foi explicando melhor sobre isso. A apresentação à sociedade para amplo debate que está escrito aqui, né, do que pode ser essa base nacional curricular comum, o que quer dizer? Eles criaram essa base curricular comum, né, com o apoio de mais de 100 profissionais, tudo. A pergunta é, né, desses mais de 100 profissionais, quantos eram profissionais de educação física? Eu não sei. Mas após a criação dessa base, eles mandaram para consulta pública, e essa consulta, os professores, diretores, secretarias de educação, enfim, todos os órgãos relacionados à educação, eles puderam opinar nessa base, né? Criticar, dialogar, construir, né? E mandar de volta para o MEC. Então o MEC disponibilizou um meio para que os professores pudessem fazer isso, e a partir dessa base, a partir dessa crítica, eles iriam modificar algumas coisas e mandar uma base nacional, enviar uma base nacional completa e própria, né, já definitiva. Então, a base nacional que nós vamos tratar aqui é uma base nacional que foi aberta para consulta pública. Não sabemos se vai mudar muito ou se vai mudar pouco, mas provavelmente o CERN é o que vai estar aqui, tá ok? Então, o que acontece? Depois o MEC iria encaminhar, né, o Conselho Nacional de Educação uma segunda versão após a discussão da sociedade, que foi isso que eu já falei. Então, nossa missão com essa base, né, tratar da base curricular comum, nada mais é do que poder ler ela. Vocês vão ter o arquivo para poder ler, entender como ela funciona, sugerir, criticar, propor, participar, tá? Então, nós vamos ter esse papel, tá ok? Mesmo que o MEC já tenha fechado as portas para essa participação, né, que o prazo já encerrou, nós vamos poder sugerir, criticar e propor também aqui na formação para que nós possamos criar a nossa, né, proposta pedagógica, atualizar a nossa proposta pedagógica, ok? O MEC, com o trabalho das equipes formadoras, né, pela Secretaria de Educação Básica, apresenta a versão inicial da Base Nacional Curricular Comum, para amplo debate do que poderá ser a Base Nacional Comum definitiva. O comprovante curricular de educação física, ele inicia na página 95 da Base Nacional Curricular Comum. O que acontece? Vocês vão ter acesso a toda a base, só que a parte relacionada à educação física somente a partir da página número 95. Então fica mais fácil para que vocês possam aí acessar, tá? O arquivo, vou repetir, estará disponível para vocês aí, ok? Então, o que acontece? Nós temos a nossa proposta didática da Rede Municipal de Educação para a Educação Física, tá? O professor que atua em escola na rede municipal, provavelmente ele já tem essa proposta didática, ela é de 2009. Quem não tem, por favor, pode pegar comigo e vir aqui à secretaria para pegar a proposta comigo. Se eu encontrar em arquivo digital, eu vou disponibilizar também em link abaixo do vídeo para vocês, tá bom? Por quê? É bem interessante vocês observarem depois a proposta que eu vou apresentar aqui do MEC, dessa Base Nacional Comum que foi enviada para consulta pública, vocês poderem comparar ela com a proposta pedagógica de educação física da rede municipal. Então você vai poder comparar, fazer essa comparação, tá ok? Para quem não tem, ela é aquela que, por exemplo, coloca assim, bimestres, primeiro, segundo, terceiro, ela divide por bimestre, por eixos temáticos, né? Os eixos temáticos, por exemplo, ela divide por conhecimento sobre o corpo, jogos, esportes, lutas, ginásticas, atividades rítmicas e atividades expressivas. E dentro dessas divisões de eixos temáticos, ela coloca noções e conceitos também, tá bom? Por exemplo, dentro de jogos, esportes, lutas e ginásticas, ela coloca atividades e jogos com regras simples que envolvam as habilidades motoras básicas, rastejar, andar, correr, rolar, enfim, aquela coisa toda. Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela vai nos ajudar a cumprir essa importante tarefa, né, de poder criar uma proposta atualizada, porque a nossa já está desde 2009, e vai nos fornecer conhecimentos que nos tornarão capazes de antecipar aquilo que está por vir em nossa proposta, ok? E está por vir no MEC, né, também. A nossa proposta atual, ela também
será importante nesse processo, pelo motivo que eu já informei a vocês. A nossa realidade, a realidade de cada um também será muito importante nesse processo, tá? Para que possamos construir uma proposta pedagógica eficiente para a rede, né? Nós já percebemos que existem diferenças de abordagens de alunos de escolas próximas. Às vezes em uma escola que você dá aula, quem dá aula em várias escolas aí, você percebe que um aluno de outra escola você já tem que usar um outro método, contextualizar de uma outra maneira, né? Não é da mesma maneira que dá certo em todos. Então vocês imaginam, né? Se a maioria dos nossos professores de todas as escolas participarem, nós vamos ter uma proposta mais realista, né? Então, de acordo com a nossa realidade mesmo, tá bom? E a plataforma do Positivo, ele vai ser um recurso que vai somar também no processo, tá ok? Então aqui, esse link eu vou disponibilizar abaixo do vídeo. Ele vai poder informar para vocês o que por que ela foi criada. Tem várias perguntas e respostas, né, para poder informar vocês sobre essa Base Nacional Curricular Comum, tá bom? Então é bem interessante vocês acessarem para que vocês possam observar isso daí. Eu não vou falar detalhes, podem entrar nesse site aqui do MEC, vocês vão estar observando. E a base, ela contempla também as diferenças regionais, né? Então como é que fica? Apesar da proposta definir cerca de 60%, ou seja, um pouco mais de 50%, será a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, né, do conteúdo escolar. Os mais de 2 milhões de professores continuarão podendo escolher os melhores caminhos de como ensinar e também quais outros elementos precisam ser somados nesse processo de aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos. Tudo isso respeitando a diversidade, as particularidades e os contextos de onde estão. Na prática, uma parte do currículo será comum a todas as escolas, outra regionalizada, deve ser construída em diálogo com a primeira e de acordo não apenas com a cultura local, mas também com a realidade de cada escola. Então, 40% dessa proposta ela será feita, né, por nós, né? Então, é bem interessante, né? Quase metade aí, nós é que vamos ter que opinar e buscar fazer essa proposta. Provavelmente, em junho de 2016, a base definitiva já será publicada pelo MEC. Não é certo ainda, mas provavelmente, após essa consulta pública, essas críticas, sugestões, o MEC vai publicar uma Base Nacional Curricular Comum definitiva. O período de consulta pública encerrou já, como eu já havia dito, mas nossa realidade necessita da contribuição de todos para a elaboração de uma proposta que venha atender tanto a base nacional quanto a nossa região. O objetivo será, durante o ano, como já havia dito também, discutirmos para que possamos atualizar nossa proposta pedagógica, que por sua vez será a nossa responsabilidade dentro da Base Nacional Comum. Assim, a BNCC entrará com 60% dos conteúdos e nós com os 40% restantes, que é esse conteúdo diversificado, ok? Aqui também, nesse outro link, eu vou deixar depois abaixo do vídeo, ele tem... como que eu posso falar? Ele tem não as críticas que os professores fizeram, mas uma matéria explicando que vários professores opinaram, principalmente em questão de educação infantil, história, tudo. Então eles opinaram sobre essa base provisória, né? Não fala nada sobre os professores de educação física, né? Essa é a preocupação, mas vocês vão poder avaliar essa questão mais para frente aqui, tá ok? Então, provavelmente dia 24 de junho, a versão definitiva ela estará pronta, né? E nós vamos poder verificar o que foi mudado ou o que não foi. Então, vocês vão conhecer e vocês vão ter aqui também um arquivo para a versão provisória da Base Nacional Curricular Comum, mas assim que a base definitiva estiver pronta, eu encaminho para vocês também, eu coloco na plataforma de sinergia, tá bom? No link plataforma de sinergia. Vai ser bem interessante avaliar se teve alguma modificação, se teve alguma crítica ou sugestão e se essa base ela melhorou ou não, ou se ela continua a mesma coisa, ninguém opinou nada, o profissional de educação física ele não buscou opinar e criticar sobre essa questão. Então nós vamos poder ver através dessa base definitiva, ok? Então, se o cronograma for seguido à risca, a versão final poderá começar a ser adotada no próximo ano. Versão final, eu digo, da Base Nacional Curricular Comum, tá? Para todas as escolas. Mas no primeiro momento, apenas pontos específicos seriam colocados em práticas, com mudanças pedagógicas pontuais.
Então, o conteúdo do documento deverá estar totalmente presente nos currículos das escolas somente em 2018. Então, durante o ano, se nós discutirmos e conseguirmos elaborar uma proposta pedagógica para a rede municipal, nós já vamos estar antecipando aquilo que vai acontecer em 2018. Então, porque nós já temos o conteúdo, nós já temos esse conhecimento do que vai acontecer, então nós vamos poder antecipar isso daí, ok? Então, esse aqui é só um gráfico para mostrar que a base, né, a Base Nacional Curricular Comum, ela faz parte do currículo, tá bom? Ela é formada também pela parte diversificada. Então, ela não é o currículo total, ela é apenas uma base, ela faz parte dele. Então, vocês podem ver que esse conteúdo amarelo seria o currículo da escola, né? Essa parte amarela aqui, certo? A Base Nacional Comum, olha só, ela está aqui de rosa, aqui, ela faz parte. A parte diversificada, né? Olha o tamanho dela aqui também, porque não significa só os conteúdos que estarão na proposta didática da rede, significa tudo aquilo que vocês sentirem no decorrer do ano, a questão de regimento escolar, de proposta pedagógica da escola, enfim, né? E o currículo da rede, que é esse que nós vamos formar juntos, está aqui, ó, essa parte de verde. Então, a Base Nacional Comum é uma base que, se você for futuramente em 2018 no Nordeste, no Acre, Rondônia, seja lá onde for, né, essa base comum todos terão. Mas a parte diversificada, o currículo da rede, o currículo da escola, ele é de autonomia nossa. Componente curricular de educação física. Então, de responsabilidade da nossa profissão da educação física, tratar das práticas corporais na escola, da cultura corporal do movimento, como fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório. Olha só que interessante, né? É dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório. A educação física, ela tem esse dever, de tratar a prática corporal dessa forma, tá bom? Como fenômeno cultural, que ele se modifica, ele não fica parado, e ele é diversificado, ele é pluridimensional, ele tem várias visões, ele não é só aquele, não, é assim, pronto, acabou, vamos tentar de uma maneira diferente, vamos, tá? Ele é um conteúdo singular, é uma prática corporal singular, porque ela tem um fim em si mesma, tá? Ela não depende de outra coisa, e contraditório, porque tudo que acha que existe, que é contraditório, ele cresce, através das discussões, através de pedir opinião, de ver alguma atividade que não deu certo. Então, é de responsabilidade da educação física tratar dessas práticas corporais dessa maneira, como fenômeno cultural inserido, nesses diâmetros aqui. Cada manifestação da cultura corporal de movimento propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de conhecimentos e de experiências a qual ele não teria de outro modo. Então, é bem interessante nós entendermos que a educação física ela tem um fim em si mesma. Ela não precisa de outra disciplina, ou ela não é uma disciplina auxiliar, uma disciplina que vai compensar uma outra. Por exemplo, uma professora chega para mim e fala: professor, esses alunos aqui, eles estão muito rebeldes, estão precisando de disciplina, então dá um jeito lá na sua aula. Então, quer dizer, a minha aula, eu posso fazer isso? Tudo bem, eu posso trabalhar alguma coisa, mas a minha aula não é somente para ajudar a professora, para ter um rendimento maior no português, não é isso. A aula de educação física, ela tem um objetivo, e ela é muito importante, ela tem um objetivo e ela tem uma finalidade. Ela não depende de outras coisas. Então, nós temos que entender que o objetivo principal da nossa aula, ele deve estar relacionado às práticas corporais do movimento. Dentro e trabalhando na escola como um fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório. Então, não quer dizer que eu vou trabalhar com interdisciplinaridade, mas vou trabalhar só com isso. Não, tem que trabalhar com interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade, tem. Porém, nós temos que entender que a aula de educação física, ela é algo singular, ela é algo que não depende de ninguém. Ela é uma disciplina muito importante. Só para ter uma noção, vários momentos que os alunos vivem ali em conjunto, atividades que eles fazem, dependendo da profissão que eles escolherem no futuro, eles nunca mais vão ter isso na vida deles. Eles nunca mais vão aprender dessa maneira.
vão aprender de forma dinâmica, vão aprender de uma forma contextualizada dentro da educação física, né? Então, muitas crianças, ao crescerem, nunca mais elas terão esse momento. E é assim como Max Hettinger, ele disse no curso dele, ele disse que, ele até fez uma pergunta para todos os professores, né? O que vocês acham que os alunos precisam aprender mais? Português, matemática, física, geografia, ou limites, ética, respeito, moral, enfim, né? Os professores levantaram a mão em peso para a segunda opção. E, ou seja, a educação física, ela é tudo isso. Em cada prática corporal você consegue trabalhar tudo isso de uma maneira em que eles estão vivenciando ali. É uma forma muito melhor de trabalhar. E outra, quando chegar no futuro, por exemplo, eu adulto, eu tive minha aula de português, né? Eu tenho acesso hoje na internet a qualquer aula de português. Não estou desmerecendo a disciplina de língua portuguesa, mas nós temos um acesso muito fácil a... Não quero dizer que nós vamos aprender de forma fácil, mas nós temos o acesso fácil a conteúdos relacionados a português, a geografia, história, ciências, enfim, pela internet. Agora, aquilo que eu aprendi através da experiência corporal com o outro e com o grupo durante as aulas de educação física, eu posso até ver definições pela internet, mas eu não consigo aprender da maneira que eu aprendi na aula de educação física quando eu era criança. Porque eu aprendi, porque eu vivi aquilo. Existiu conflitos, o professor intermediou esse conflito, né? Então é uma maneira completamente diferente de ensinar, onde corpo e mente eles aprendem juntos. Então que ninguém subestime, né, a nossa disciplina, a disciplina de educação física, porque é o acesso que eles não terão no futuro. Então é bem interessante mesmo olhar por essa perspectiva a educação física escolar. Então, a referência central para a estruturação dos conhecimentos em educação física na BNCC, elas são as práticas corporais. Então, o que ela prega aqui na consulta pública, né? Ela prega que as práticas corporais elas estão organizadas de acordo com as seguintes manifestações da cultura corporal do movimento. Então, ela divide os conteúdos dessa maneira aqui, ó, em oito dimensões de práticas corporais de movimento e cultura corporal de movimento. O primeiro, brincadeiras e jogos. Segundo, esportes. Terceiro, exercícios físicos, ginásticas, lutas, práticas corporais alternativas, práticas corporais de aventura, práticas corporais rítmicas. Se nós formos avaliar, por exemplo, no sistema positivo, ele divide assim a questão da disciplina da educação física: jogos pré-esportivos, danças, ginásticas e jogos de oposição. Desculpe. Então, essa é a divisão do sistema positivo, né? Por exemplo, jogos pré-esportivos, danças, ginásticas, jogos de oposição. Na proposta pedagógica da rede de 2009, temos conhecimento sobre o corpo, jogos, esportes, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas. E as noções e conceitos são referentes a esse conteúdo, né? Então, aqui nós já vemos de uma forma diferente, mas muitas coisas só mudam palavras, né? Só subdividem em tópicos e vocês vão poder observar de maneira crítica isso daí e construtiva. Então, primeiro, brincadeiras e jogos. Segundo, esportes, exercícios físicos, lutas, práticas corporais alternativas. Opa, desculpa, vou voltar lá. Exato, é isso mesmo. Práticas corporais alternativas, práticas corporais de aventura e práticas corporais rítmicas, né? Que antes era tratado como dança. Então, esses aqui são os eixos. E esses conteúdos aqui, eles podem ter subdivisões também, né? Por exemplo, em brincadeiras e jogos aqui, você pode colocar jogos de construção, jogos motores, jogos cooperativos, enfim, jogos de mesa, brincadeiras de roda. Então, esses conteúdos, cada uma dessas 8 aqui, cultura corporal, práticas corporais, elas podem ser subdivididas em N tópicos, né? Então, isso pode crescer, virar 16, 20, 40, né, opções aí de conteúdos para que possam ser trabalhados. E dentro de cada subtópico desse, né, nós vamos poder avaliar a questão de
dos objetivos também, de atingir os objetivos, certo? Então, passando aqui para frente, os objetivos para cada uma dessas práticas corporais articula de forma indissociável e simultânea 8 dimensões do conhecimento. Então, por exemplo, se voltar lá as brincadeiras e jogos, para cada brincadeira, né, existem 8 dimensões do conhecimento que nós poderemos trabalhar. Né? Por exemplo, aqui nós mostramos lutas, jogos de oposição, esgrima. Olha só, os objetivos da esgrima no caso aqui: experimentação, produção, fruição. Né? Fruição no caso é oportunizar, né? A pessoa ter uma oportunidade de poder fazer mais aquele movimento, ter o prazer de praticar aquilo lá, tá ok? Então, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão crítica das práticas corporais e protagonismo comunitário. Então pensa bem, em cada atividade, né, o que a base prega em cada atividade que nós vamos fazer, por exemplo, relacionadas a um esporte, ou lutas, ou uma prática corporal rítmica, o aluno ele precisa passar por essas 8 fases aqui. Ele precisa experimentar, ele precisa produzir, ele precisa fruir, ele precisa refletir, ele precisa construir valores, ele precisa analisar, ele precisa ter uma compreensão crítica também das práticas corporais, ter esse protagonismo comunitário, né? E diferentes abordagens e graus de complexidade para que se tornem significativas e relevantes nas diferentes etapas de escolarização. Né? Então, tudo isso aqui vai ser usado desde o início até o final da educação básica, dessa base, mas sempre utilizando formas complexas e diferentes de acordo com o ano da criança. Né? Então, é isso. Aqui estão as práticas corporais que a base ela prega, né? São 8, e aqui também as fases, vamos colocar assim, eu vou usar esse nome, fases, né? Que a criança precisa passar para que possa experimentar cada uma dessas práticas corporais e cada subpráticas corporais que forem inseridas aí, e cada prática dentro do seu planejamento. Acho que se nós conseguirmos observar isso, nós vamos ter um objetivo, um objetivo mais eficiente dentro de nossas aulas, tá ok? Então, ela foi organizada a base também através de ciclos. O que acontece? Os objetivos específicos foram formulados por prática corporal e organizados em 5 ciclos de escolaridade. 2 ciclos no ensino fundamental 1, primeiro, segundo e terceiro ano, e quarto e quinto ano. Então, o ciclo 1 está aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro, e o ciclo 2 está aqui, ó, a quarto e quinto ano. Então, assim que foi, os objetivos eles foram organizados dessa maneira. 2 ciclos no ensino fundamental 2, tá? Que é o sexto e o sétimo ano, vai ser o terceiro ciclo. Oitavo e o nono ano, o quarto ciclo. Né? E o último ciclo seria então o ensino médio, tá bom? Que aí iria contemplar o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, são 5 ciclos em que os objetivos específicos eles foram formulados, né, e organizados para que possam ser seguidos aí, possam ser alcançados, né, esses objetivos. Então, esses ciclos, eles possuem a função do quê? De balizar as expectativas de aprendizagem. Né? Então, eles indicam que os estudantes têm o direito de aprender determinados conhecimentos em cada etapa. Sinaliza claramente a necessidade de que os conhecimentos sejam trabalhados até o final de cada ciclo indicado. Por exemplo, cada conteúdo de prática corporal do movimento, ou daqueles objetivos, tem que ser assegurado, tem que ser trabalhado, por exemplo, os objetivos específicos que vocês vão visualizar na base, ele tem que ser trabalhado até o final do terceiro ano. Ele pode começar no primeiro, mas tem que terminar e ser atingido com êxito até o final desse terceiro ano, tá ok? Passando para frente, aqui nós vimos uma questão geral ali daquelas 8 dimensões de prática corporal. Agora nós vamos ver por ciclo o que a Base Nacional Curricular Comum ela diz. Os objetivos de aprendizagem do componente de educação física no ensino fundamental. No primeiro ciclo, os objetivos estão ligados na Base Nacional Curricular Comum nas seguintes práticas corporais da cultura corporal do movimento. Então, primeiro, segundo e terceiro ano, existem 4, né, práticas corporais aqui, que eles sugeriram aqui na base. Primeiro seria brincadeiras e jogos, depois esportes,
depois ginásticas, depois práticas corporais rítmicas. Então, até o terceiro ano, segundo a base, temos que nos basear nisso daqui. Temos que ter foco nessas práticas corporais. Tá? Lembrando que eu estou falando da base, que é 60% que eles estão criando. Porém, 40% será de responsabilidade nossa. Vamos adicionar aqui um quinto... voltar lá. Adicionar uma quinta prática aqui, algo que necessita. Peraí, vamos discutir junto. Vamos ver o que dá para ser feito. Tá? E nós vamos ver também depois na base definitiva se houve alguma alteração nisso daqui. Tá bom? Então, primeiro ciclo, primeiro, segundo e terceiro ano, o foco do trabalho seria brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, práticas corporais rítmicas. Passando para frente, segundo ciclo, quarto e quinto ano. Aqui, ó, eles já adicionaram alguma coisa, porque tem 5, né? 5 práticas. Brincadeiras e jogos, esportes, lutas, ginásticas, práticas corporais rítmicas. Só lembrando aqui, entrou a lutas, ó. Então, no segundo ciclo, quarto e quinto ano, ele colocou luta. A luta luta é um esporte. Eu não vou querer entrar nesse mérito, né? Por que está separado? Mas é interessante fazer essa separação pela quantidade de conteúdos existentes aí e o que pode ser trabalhado dentro também da disciplina de lutas, ok? Então, no quarto e quinto ano, brincadeiras e jogos. Mas é a mesma brincadeira de jogos ali do primeiro, segundo, terceiro ano? Não. Conforme já foi dito anteriormente, ela vai ter aquele grau de complexidade aumentado e os objetivos também. Eles têm que ter esse grau de complexidade aumentado, né? E brincadeiras diferentes, de brincadeiras mais complexas, enfim. Esportes, da mesma maneira, né? Você não trabalha esporte com o primeiro ano da mesma maneira que você vai trabalhar com o quinto ano, né? Então vai aumentando esse grau de complexidade. Lutas, aqui eles colocam lutas novamente, eles inserem a luta, né? Porque não tinha lutas no primeiro ciclo. Ginásticas e práticas corporais rítmicas. Então, e aqui eu já coloquei isso, não impede que os professores antecipem ou aprofundem conhecimentos nas práticas corporais. A base, ela também dá essa liberdade. Se um professor de primeiro ano ele quiser trabalhar jogos de oposição, ele pode trabalhar. Isso não impede que ele antecipa nada. Por exemplo, mas espera aí, eu não posso trabalhar luta com criança? Pode, né? Não é só porque a base fala que está no segundo ciclo que você não precisa trabalhar. Você pode trabalhar. Você pode antecipar conteúdos de acordo com a idade da criança sem problema nenhum, tá bom? E quando ela chegar no segundo ciclo, ela já vai ter uma preparação maior para esse tipo de atividade, ok? Então não impede que nós possamos antecipar ou aprofundar conhecimentos. No terceiro ciclo, sexto e sétimo ano, esportes, exercícios físicos, lutas, ginásticas, práticas corporais de aventura e práticas corporais rítmicas. Olha que interessante. As jogos e brincadeiras aqui, ele não entra no terceiro ciclo. Quer dizer que nós não podemos dar jogos e brincadeiras? Não é isso, né? Nós podemos dar, conforme eu já disse, a base ela dá essa liberdade. Só que a base ela coloca o foco nisso daqui, nessas 6 práticas. Terceiro ciclo, sexto e sétimo ano. Em primeiro lugar aqui ele já coloca esportes, adiciona exercícios físicos, que não quer dizer que nós não podemos trabalhar de uma forma lúdica antes, tá? Ele adiciona exercícios físicos, ele continua com a luta, continua com a ginástica, ele continua com a prática corporal rítmica, só que ele adiciona também aqui práticas corporais de aventura, já no sexto e sétimo ano. Então já modifica alguma coisa aqui, ok? No quarto ciclo, oitavo e nono ano, ele tem um foco, a base ela dá um foco para os esportes, para exercícios físicos, lutas, práticas corporais de aventura e práticas corporais rítmicas. Então, o que saiu aqui do quarto para o terceiro, né? Questão da prática corporal de aventura continua e rítmica continua. Ginásticas, tirou aqui do quarto ciclo. Não sei porquê, aí vocês vão poder criticar, sugerir, não dá para entender muito bem, né? Então, o restante continua, mas a ginástica, ela saiu. Então, por isso que continuou, diminuiu aqui, né, a prática corporal. Então, de acordo com a base que foi levada para a consulta pública, as práticas corporais alternativas são contempladas
apenas no quinto ciclo. Então, lembra que vocês viram lá atrás aquelas práticas corporais alternativas? Eles vão contemplar apenas no quinto ciclo, que seria o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Não quer dizer que nós não possamos também aderir a essa prática corporal alternativa. Então, só voltando lá nos slides, aqui vocês têm uma visão geral de todas as práticas, né, das manifestações da cultura corporal do movimento, que a base ela colocou aqui para nós. Aqui as fases, né, que a criança ela necessita passar para atingir os objetivos específicos de cada prática, de cada esporte, de cada atividade que você estiver trabalhando dentro da sala de aula. Se você tiver isso em mente, vai ser mais produtivo. Aqui já fala que foi organizado em ciclos. Nós começamos desde o primeiro ciclo, segundo, terceiro, quarto e o quinto ciclo seria o ensino médio. Lembrando que essas práticas corporais alternativas, aqui esse item 6, a base só contempla ele no ensino médio. Porém, nós sabemos que nós temos a liberdade de colocar, de inserir isso daí. Okay. Falando da educação infantil, né? Muitos já falaram, que ele não fala da educação infantil? Nós vamos falar sim. Só que nesse módulo 1, nós não vamos entrar no mérito de discussões sobre educação infantil. Né? Na webconferência que vocês vão assistir depois do positivo, né? Vocês vão poder ver um pouquinho, né? E o acesso vai ser solicitado nesse módulo para vocês também. Só que nós vamos ter 3 módulos, né? Pelo menos 3 módulos da formação COPEF, que vai contemplar com propriedade a questão da educação física na educação infantil, que o professor Haroldo e a professora Daiane, né, eles vão estar conversando com vocês sobre isso, tá ok? Estarão nos módulos ministrados pelo diretor Haroldo e pela professora Daiane. Eu já coloquei até aqui no final para vocês. Então, por isso que não entramos muito no mérito da educação infantil, pois nos próximos encontros aí, nos próximos 3 encontros, vamos dar foco totalmente na educação infantil. Vamos seguir uma ordem, tá? uma sequência, para que possamos conseguir atingir todos esses conteúdos. Por exemplo, uma das ideias do curso, das sugestões do curso, é essa. Eu vou voltar de novo para falar com vocês. É que durante o curso nós possamos aprender um pouco sobre cada um desses tópicos aqui. Que nós possamos ter um curso de brincadeiras e jogos, que nós possamos ter um curso de alguns esportes, de exercícios físicos, de ginásticas, de lutas, de práticas corporais alternativas, por que não, né? Práticas corporais de aventura e práticas corporais rítmicas. Para que no final do ano, né, nós tenhamos conhecido pelo menos um pouco de cada uma, né, tenhamos vivenciado, aprendido um pouco de cada, e não só falado sobre ela, mas aprendido, sugestões de atividades, enfim, né, para trabalhar isso aí, para que possa ser útil para nós dentro de sala de aula. Então, por isso que quando vocês forem ver lá o conteúdo, a programação do curso, no calendário, a sugestão foi que atingisse todas essas práticas corporais aí que a base ela sugeriu. Mas, como eu já disse anteriormente, né, é sujeito a alteração, não tem problema, tá ok? Então, só para que nós possamos refletir durante o curso, durante toda essa na verdade foi um módulo de apresentação da base para vocês. Vocês vão ter a base em arquivo também para ler abaixo do vídeo. Vocês vão ter a base, os links que foram falados aqui, todos eles estarão abaixo do vídeo para que vocês possam visualizar com calma, tá bom? Ver os objetivos, ler com calma, é bem bacana, tá? Poder ter esse acesso a essa base nacional curricular comum. Não sei se todos já têm, mas estará disponível aqui abaixo do vídeo, tá? E para que possamos iniciar assim, bem, vamos dizer assim, nossa formação, eu gostaria apenas de propor uma reflexão, né, para todos nós, para que cada curso, cada modalidade que for dada, essa foi apenas uma modalidade de apresentação da base, mas cada modalidade que for seguida, que nós possamos entender ela, né, seja na sugestão ou seja na atividade que nós vamos postar nos fóruns, que nós possamos entender a criança da seguinte maneira. Esse aqui, lembra que antigamente tiravam fotos, né? Eles pintavam fotos, as fotos antigas eram mais ou menos assim, e quadros também,
né, eram pintados dessa maneira. Então, eu queria que vocês observassem bem esse quadro, né? Observem também bem esse outro quadro aqui, essa outra pintura, foto, né? Olha aqui esse outro aqui, esse aqui é mais moderno, né? Uma foto. Esse outro aqui, tá? Então, voltando lá do primeiro, né? Vocês percebem que desde a Idade Média, o Philippe Arrier ele trata sobre isso. O adulto, até em suas pinturas, né, naquilo que ele se propõe a fazer, nas fotos, nas roupas que as crianças vestiam, todas elas refletiam a criança como um adulto em miniatura. Todas elas, desde aquela época. Então nós carregamos essa herança aí cultural e, na verdade, muitas vezes nós pensamos que a criança ela só vai ter uma importância social quando ela for adulta, que ela só vai ser alguém quando ela for adulta, como se ela não fosse alguém agora, né? Como se ela não tivesse uma importância social no presente, como se ela estivesse sendo preparada para ser um cidadão que realmente vai ter uma importância social. Isso não é verdade, né? Então hoje, através das novas perspectivas e de tudo que vem sendo estudado, nós percebemos que foi um crime, né? Feito com as crianças, né? Desde sempre entendendo a criança como alguém que pudesse se tornar alguém, né? Lembra quando a criança se vestia com uma calça, uma calça jeans, falava, ó, já tá hominho, né? Então acho que todos nós, quando fomos crianças, né, nós ouvimos esse tipo de comentário, ó, já tá uma mocinha, tá parecendo uma mulher, ou já tá um hominho, já tá, olha só, então já tá crescendo, agora sim, hein? Então como se nós fôssemos apenas algo ali, um adulto em miniatura, né? Que só tivéssemos a nossa importância no futuro e não agora. Olha só, elas jogando o jogo, né? Aqui um jogo de xadrez com roupas de adultos, né? Até o olhar de adulto, a forma de adulto, os adornos, né? E tudo relacionado a adulto. É difícil você ver uma criança numa pintura, numa foto de épocas passadas, como essa criança aqui, que vem esse bebê, né? É muito difícil. Porque as outras, olha, até essa daqui, ó, você já percebe que ela tem o rosto de criança, mas o corpo, ele não é de criança. Ó, todos aqui têm o rosto de criança, mas o corpo, ele se remete a um adulto, né? Aqui da mesma maneira. Um rostinho de criança em corpos de adultos. Eles representam, né? Porque a criança, ela vai ser importante só quando for adulto, né? Ela não tem sua importância. Olha essa aqui, né? Você percebe praticamente duas bebês, né? E com roupas de madames, de senhoras, né? Olha que interessante, né? Não vestiam-se como crianças. Aqui uma foto é bonita, foto bacana, não tenho nenhuma crítica contra ela, mas é uma criança já com aquele chapéu, né? Aquele cabelo de formatura, né? Opa, então, meu objetivo aqui, eu só vou conseguir ser louvado, ser dito como bom realmente quando eu colocar esse chapéu na cabeça, né? Então é algo para que nós possamos refletir, tá bom? E aqui é o esporte que vai assim, o esporte de rendimento, que não quero julgar nenhuma questão relacionada ao esporte de rendimento, mas quero que possamos todos nós entender que o objetivo da educação física escolar é fazer todas as crianças elas gostarem de esporte, né? Então, por isso que nós devemos oferecer um leque maior de oportunidades para elas, né? Não só aqueles esportes tradicionalmente aí conhecidos das crianças, mas devemos oferecer o máximo possível de atividades, de esportes diferentes, alternativos, aquilo que conseguimos para as crianças, para que elas possam se identificar com algum. E para que elas possam crescer praticantes de atividade física, praticantes de esporte, pessoas que gostam de se movimentar, né? Pessoas que possam crescer sem serem frustradas. Então, não são todos que querem pagar esse preço, né? Não são todos. Nós sabemos que isso existe e vai continuar existindo. Para mudar isso é bem complicado. Mas como o Capello disse no curso, né? Para quem faz o curso do esporte educacional, né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles são os maiores vencedores aí, medalhistas olímpicos, né? Então, as escolas no contraturno, tem toda a estrutura,
Então, acho que se nós formos lá visitar as escolas dele, nós vamos ficar doidos, né? Falando, nossa, essa é a estrutura dos sonhos. E realmente é, né, para se trabalhar. Só que ao mesmo tempo, prega-se tanto a competição. Não é errado pregar a competição, tá? Só estou colocando um ponto de vista aqui. Prega-se tanto essa parte competitiva que esquece de outras coisas. E mesmo os Estados Unidos sendo o país medalhista olímpico aí, recordista, ele é o país que também é recordista em obesidade, em diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, enfim. Poxa vida, o país que mais ganha medalhas é o país mais sedentário, é o país que mais tem problema cardíaco, o país que mais tem inatividade física. Como assim, né? É a obesidade. O que acontece com os Estados Unidos? É realmente porque o esporte, eles pregam o esporte para poucos, né? E nós temos que ir enfrentando essa maré aí, porque a nossa perspectiva ela é de esporte para todos, de construção coletiva, né? De dar oportunidade, de fazer a criança fruir, né? Como tem lá nas fases do desenvolvimento, ali no objetivo específico. Então a nossa missão é essa, né? Fazer, oportunizar. Podemos competir, proporcionar torneios de competição, claro que sim, né? Mas por que não? Às vezes, por exemplo, num torneio de futebol onde 5 apenas ou 6 da sala estão jogando ali, por que não, para aquele aluno que não sabe jogar, dar uma função para ele de ser o repórter da turma, o outro para colocar, por exemplo, os passes certos e passes errados que cada aluno deu, por exemplo, o Joãozinho vai ser responsável por anotar os erros de passe do aluno do Thiago, e ele vai anotando esses erros, esses acertos, e depois coloca na lousa, eles apresentam para a sala inteira, para a turma, esses erros e acertos, faz uma tabela, trabalha matemática com isso também, né? Por que não escrever redação? Cada um fica responsável por escrever redação a respeito de um time ou do progresso de um determinado jogador. Então, um fica sendo responsável para narrar, outro responsável para poder chamar a equipe, ou marcar as reuniões, agendar. Então, cada aluno ele pode ter uma função dentro ali do esporte, da competição. Cada aluno ele pode ter essa função. E é bem interessante que aí todos os alunos eles vão conhecer todas as dimensões relacionadas ao esporte. Que o esporte não é só aquela prática ali. Nós vemos através da seleção brasileira, né? O jogo contra o Peru, né? Então esse jogo o Brasil ele não perdeu só em campo. Todos nós sabemos disso, que o futebol não é só em campo ali. Existe uma preparação, existe uma base que tem que ser trabalhada, enfim, tudo mais que foi discutido que nós já sabemos. Então, eles vão poder conhecer e agir criticamente em cada um desse setor. É bem interessante sobre isso, né? Falar sobre isso e trabalhar com interdisciplinaridade também relacionada a isso. Então, a competição ela é bem-vinda, claro que nas aulas de educação física, mas a cooperação também o esporte para todos também a construção coletiva também né? Então, a diversidade ela também é bem-vinda e nós temos que conseguir contemplar todos esses aspectos e contextualizar com os alunos para que eles possam serem estimulados a trabalhar dessa maneira. Ok? Então, para quem quiser aprender um pouco mais sobre concepções de infância, esse é um blog aqui bem bacana, tá bom? Que vocês vão poder acessar também, eu vou deixar abaixo do vídeo também. Ele tem uma série de relações e perspectivas sobre a visão de criança, né? Que desde das épocas mais remotas até agora, ok? Agora a questão de atividades para o fórum, né? Nós vamos ter 2 atividades para que possam enviar para o meu e-mail, tá? No cmi.elias@treslagoas.ms.gov.br. A primeira atividade elabore um texto informando se você concorda com as práticas corporais como foram separadas nos diferentes ciclos, o que você acrescentaria ou excluiria. Enfim, sugira, critique, debata aquilo que gostou e o que não concordou com o tema abordado. Ok? Então, é bem-vinda toda a crítica, toda a argumentação, todo o debate. Então, elabore um textinho, né, com essas, informando o que vocês acharam dessas práticas corporais aí, dessa separação de práticas, se concordam, se acrescentariam alguma ou se não acrescentariam, tá? Então, elaborem esse texto. Não precisa ser um texto grande, pode ser um texto pequeno, mas um texto que tenha uma coerência, ok? E enviem para o meu e-mail. Atividade 2.
Atividade 2 é escreva uma atividade para cada prática nas aulas relacionadas a cada uma das práticas corporais, né? Explique-as quando necessário. Por exemplo, eu sei que aqui está no vídeo, mas eu vou tentar colocar esse slide e o outro, esse aqui, abaixo do vídeo também, para que vocês possam ver a atividade, o que vocês precisam fazer. Por exemplo, brincadeiras e jogos, né? Então, primeiro, vamos tentar subdividir essas brincadeiras e jogos. Quais os tipos de conteúdos relacionados a brincadeiras e jogos vocês conhecem? Por exemplo, eu conheço brincadeiras de roda, jogos motores, jogos cooperativos, jogos de construção, etc. Então, eu gostaria que vocês colocassem dessa maneira. Então, os tipos de conteúdos de brincadeiras e jogos, vamos tentar subdividir aí, tá? Formar um leque maior aí, tá ok? E nós sabemos, por exemplo, dentro de brincadeiras de roda, tem N brincadeiras que vocês vão colocar no planejamento, né? E no diário vai colocar lá, por exemplo, brincadeiras de roda, jogos motores e conteúdos, né? No diário, jogos cooperativos, jogos de construção. Tudo partiu desse item 1 de jogos, mas ele está subdividido. Então, eu gostaria que vocês fizessem isso, buscassem subdividir o máximo que vocês conseguissem. Por exemplo, brincadeiras e jogos. Aqui eu subdividi algumas. Eu coloquei brincadeiras de roda, jogos motores, jogos cooperativos, jogos de construção. Eu poderia ter colocado mais. Mas se são essas as subdivisões que vocês conhecem, coloquem essas, tá? Não tem problema. E depois que vocês colocarem as subdivisões, dê um exemplo, tá? Coloque esse exemplo aqui. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui de brincadeiras e jogos, né, que ele poderia perfeitamente ser encaixado, esse exemplo aqui, nos esportes, na subdivisão jogos pré-desportivos, ou aqui também jogos pré-desportivos, né? Então eles se parecem um pouco, né? Então, por exemplo, queimada do rei e da rainha. Aí eu coloquei o nome da atividade que eu sugeri, que eu gosto de praticar com eles, eu gosto de dar essa atividade em sala, e coloquei assim, eu expliquei como essa atividade ela funciona. Então, separam-se duas equipes, sendo que cada uma delas haverá um rei ou rainha. O papel de cada equipe é descobrir quem é o rei ou rainha da equipe oposta e tentar queimá-lo, pois o jogo só acaba quando o rei for queimado. Então, é uma atividade de estratégia que você pode usar até como um pré-desportivo, por exemplo, de handball, sem problema. Então, cada equipe ela pode queimar e todo mundo ele é queimador e é queimado. Ele pode ser queimado, menos o rei ou a rainha. Só que a outra equipe não sabe quem é o rei ou a rainha. Então, a equipe adversária pode criar a estratégia de enganar a outra equipe, tentar proteger uma pessoa para eles acharem que é o rei. Enfim, é um jogo assim que muito bacana, que eles podem criar estratégia, se reunir para ver a melhor maneira de tentar atingir seus objetivos. Então eu coloquei esse exemplo de jogo aqui e brincadeira. Nos esportes, aqui eu posso colocar eu vou subdividir os esportes. Vou subdividir os esportes da mesma maneira. Por exemplo, esportes pré-desportivos, competitivos ou esporte, não sei. Vocês vão poder subdividir da maneira que vocês acham que deve ser subdividido esse tema aqui nos esportes, e dar um exemplo de uma atividade esportiva aí, tá? Não tem problema. Vou fazer isso, eu faço esse jogo, faço aquele, não tem problema. Exercícios físicos. Tentem subdividir, tá? O que daria, por exemplo, para subdividir exercícios físicos, tá ok? Tentem subdividir isso daqui. Nós vamos ter um módulo falando sobre isso também, exercícios físicos. Então, tentem subdividir e coloquem um tipo de exercício físico aí que vocês acham que fariam na sala no ano que vocês dão aula aí. Escolham um ano e falam, dou aula pro tal ano, e o exercício físico que eu faço é isso. Beleza, tá ok? Ginásticas. Tentem subdividir, tá? Por exemplo, ginásticas com material, sem material, ginástica em grupos. Então vocês verifiquem aí a quantidade de subdivisões que vocês conseguem coloquem na frente de ginásticas e depois coloquem um exemplo de atividade de ginásticas que vocês dariam em sala de aula, tá bom? Esse exemplo, por que eu estou pedindo um exemplo de cada uma? Não é porque esse exemplo depois nós vamos colocar na plataforma de sinergia para que todos possam ter várias sugestões de atividade, né, para trabalhar dentro de sala, tá ok?
Então, tentem não colocar um exemplo comum, mas tentem um exemplo assim, em particular que vocês realmente gostam de fazer com as crianças, né? Eu vi um vídeo no grupo postado, acho que pela professora Fabiana, né, de uma atividade em que as bolas ficavam no chão e ela falava cabeça, barriga, as crianças tinham que relar na onde ela falava e de repente ela falava bola e a criança tinha que tentar pegar a bola antes da outra, né? Bem bacana. Então, eu não conhecia aquela atividade e através da postagem dela eu pude conhecer e vou fazer com os meus alunos de acordo com os objetivos que eu quero trabalhar. Então, vai ser de grande ajuda. Então, se cada um puder postar alguma coisa, né, relacionada a isso, vai ser bem legal. Questão das lutas, a mesma coisa. Tá? Vamos subdividir lutas, por exemplo, jogos de oposição, enfim, subdivide. Você acha que eu acho que é só jogos de oposição que tem lutas? Não, beleza, então mas coloca um tipo de jogo de oposição que você faria, né? Por exemplo, tem briga de galo, enfim, né? Vários tipos aí, tem algumas sugestões na apostila positivo, tá? Práticas corporais alternativas, né? O que vocês acham que são essas práticas corporais alternativas? Se não conseguir subdividir aqui, você coloca, não subdividir, mas acredito que a atividade relacionada à prática alternativa que eu faria é essa. Eu considero alternativa por causa disso, não tem problema, tá? 7. Práticas corporais de aventura. Uma prática corporal de aventura, eu entendo como prática corporal de aventura é uma prática que eu faria dessa maneira com as crianças, isso. Tá ok? Prática corporal rítmica, no caso danças, né? Então, eu faria isso, né? Eu subdivide e coloca uma atividade que você faria. Então, resumindo, em cada um dessas 8 práticas corporais, tente subdividir e depois coloque um exemplo de atividade. Então, é basicamente isso. Tentar subdividir e colocar um exemplo de atividade para cada uma delas. Então, essa é a atividade 2 e a atividade 1 é elaborar um texto falando o que achou da Base Nacional Curricular Comum aí, críticas, sugestões, tá bom? A base, lembrando, o arquivo da base vai estar disponível para que vocês possam baixar aqui, tá? Beleza? Então, o local de postar as atividades, né? No meu e-mail, aqui está o meu e-mail. Não esquecer de colocar o nome inteiro, a escola que trabalha. Se trabalhar em mais de uma escola, coloque o nome das 2 unidades, ou trabalha no CRAS, ou na BB, não tem problema, né? Então, suas postagens provavelmente serão divulgadas no fórum ou na plataforma de Sinergia. Não esqueça de observar os links no módulo 1 para que possam ter acesso ao restante do módulo, principalmente a Base Nacional Curricular e a plataforma do Positivo. Bom, então, é isso, gente. Então, eu espero que desculpem o atraso na postagem da atividade, perdi a voz e agora que eu recuperei, estou conseguindo gravar para vocês, mas teve o atraso também da questão das chaves do positivo, enfim, mas acreditamos que a partir de agora, com os professores formadores, nós vamos ter oportunidade de conseguir cumprir os prazos de uma maneira mais eficiente, tá ok? E vocês vão perceber também lá na carga horária, no protocolo de presença das formações, que eu já coloquei uma tabela com o número e algumas cargas horárias. Ali, aquela carga horária que está ali, de início, ela é a carga horária do encontro de abertura, daquela reunião do dia 30. Se algum professor se sentir prejudicado, falar, meu nome não está ali, o que aconteceu? Entre em contato comigo, tá ok? Entre em contato comigo, nós vamos tentar resolver, observar a lista de presença, ver se eu esqueci de colocar, não tem problema, tá bom? Então é só entrar em contato. Mas está por número ali, não está por nome, como que eu vou saber quem sou eu? É por aquela ordem que eu coloquei no grupo do COPEF, aquela numeração, tá? Então, por exemplo, o número 1 é o Adriano Dias, número 2 é outra pessoa, número 3 outra pessoa. Então, eu vou seguir a ordem de cadastro no site, né? Não vou fazer por ordem alfabética, vai ser por ordem de cadastro no site. Então, se eu cadastrei só agora e meu número é 61, 62, então é só eu olhar na tabela lá, o número 62, vai ter minha carga horária, tudinho certinho, tá bom? Então vai ser por número, cada um tem um número de chamada aí, beleza? Então é isso, gostaria de agradecer a todos, né, pela oportunidade. É a primeira vez que eu faço isso, acho que os formadores também, né, que forem dar o encontro virtual, acho que vai ser a primeira vez dessa maneira.
Mas gostaria de agradecer a todos vocês, pedir desculpa por qualquer falha, por qualquer ruído aí que tenha ocorrido durante a aula. Nós temos pouco tempo para preparação e temos que fazer outras funções também, não só o curso, mas espero que tenham gostado, tenham tido proveito e que possam realmente estudar essa proposta, possam ver o arquivo que eu vou deixar em anexo, avaliar essa proposta e depois avaliar a proposta definitiva também e possam postar as atividades no fórum, tá? Qualquer dúvida com relação às atividades, por favor, podem mandar no grupo ou pessoalmente, não tem problema, que depois eu chego e posto para vocês, eu tento sanar essa dúvida. A dúvida de um às vezes pode ser a dúvida de mais pessoas, tá ok? Então, muito obrigado. Agora eu vou deixar vocês com o Urbano. Bom, ele vai falar um pouquinho sobre projetos aí para vocês. Valeu? Valeu, tchau, até mais.